Supremo Tribunal Federal cria 160 funções gratificadas, chegando a quase R$3.300 cada função gratificada, de funcionários que ganham até R$22.300 por mês, dizendo o seguinte, que esse aumento é para tornar atrativo o trabalho nos gabinetes, justificado pela exaustão. Vai empreender no Brasil para te ver o que é exaustão, que trabalham mais de 20 horas por dia. Vai pegar no cabo de uma enxada que tu vai ver o que é exaustão. Nós estamos tratando aqui de cargos de funções gratificadas, de gratificações que vão ter em média 14 gratificações para o gabinete de cada ministro. Cada ministro vai poder dar quase R$3.500 para cada funcionário, 14 funcionários por gabinete, somando em 11 ministros no STF. Esse é um verdadeiro absurdo e parece que está sobrando dinheiro para o STF, porque agora o orçamento do STF deste ano de 2025 vai ser 954 milhões. Em matéria aqui no Poder 360 diz o seguinte, STF custou 39% mais que a realeza britânica em 2024. Apenas o STF custou 40% mais que a família real britânica. Esse é o custo do STF no Brasil. Agora, é evidente que se o STF quer diminuir a sua exaustão, o seu trabalho, é apenas cumprir a sua função. Ele pare de legislar, ele pare de investigar, ele apenas julgue. Essa é a função do STF no Brasil. Nós não podemos aqui aumentar gratificação para mais de 14 pessoas no gabinete dos ministros, em cada ministro 14 pessoas, para que eles continuem legislando no lugar dessa casa. Muitas vezes pautas que são inconstitucionais, que nós aprovamos aqui no debate, passando pelas comissões, e chega lá na caneta de um ministro apenas, derrubando tudo, dizendo que eles têm o grande poder, principalmente legislando no nosso lugar. Por isso, eu encaminho contrário à criação dessas gratificações e peço que todos os parlamentares encaminhem contrário também, para que nós não possamos aprovar esse absurdo aqui no Parlamento Brasileiro. Nós votamos sim, mas nós queremos registrar que a nossa grande missão é a anistia. Eu votei para o senhor, para a presidência da Câmara, e nós não queremos que o senhor seja o nosso torcedor, mas nós queremos que o senhor seja o nosso presidente. E como presidente, o senhor coloque aqui nesse plenário em votação a anistia, porque tem muita injustiça, pessoas idosas, mulheres que nunca cometeram um crime, que estão presos. Por isso a anistia é fundamental nesse momento. Nós votamos sim, porém a gente não se compromete com o mérito dessa questão. Queremos anistia já. Por interesses privados menores, o país precisa ter andamento nas matérias que são importantes. A matéria aqui proposta atualiza o quadro de servidores do Supremo Tribunal Federal. Vocês viram o que ele falou no fundo, gente? Urgência? Não, isso não é urgente para o país. Estão discutindo na base. É interessante que a gente consegue ouvir esse bastidor, né? O microfone provavelmente está aberto lá. E nós concordamos de que o mais importante para as instituições é inclusive a garantia do seu funcionamento. Não nos surpreende que exista uma obstrução, é figura regimental, mas o que não pode haver é tentativa de destruição e fechamento do parlamento. Golpe de unanimidade que um dos grandes problemas do Brasil é o Supremo Tribunal Federal e o Poder Judiciário. Acham que colocar mais dinheiro vai funcionar, é botar água em mangueira furada. É terrível, está se criando 160 cargos a mais para um órgão que muitos criticam. Um impacto de mais de 7 milhões de reais. E aí os parlamentares que dizem criticar o Supremo, vão dar mais cargos, ou seja, mais munição, mais tanque, mais estrutura, para um órgão que já é o mais caro do mundo. Custa 1,5% do PIB. Para quê? E a lei não cobra nenhum incentivo, não cobra nenhuma contrapartida. Acha que o judiciário agora sim vai funcionar melhor. Agora o Supremo vai corresponder com as expectativas do brasileiro. Confia, para com... Como vota a maioria? Como vota a minoria? Como vota a oposição? Minoria, senhor presidente. Minoria, deputado Zé Senhor presidente, de maneira nenhuma a minoria vai votar sim para aumentar cargo para quem não faz nada por esse país. A Suprema Corte Brasileira tem rasgado a Constituição,
tem pisado na cara do brasileiro, tem colocado mães de família em prisão por 14 anos, e nós vamos dar mais 160 cargos? O judiciário já custa 1,6% do PIB nacional. É uma vergonha votar algo assim nessa casa. A minoria não aceita, nós não aceitamos que uma corte que sequer respeita o povo brasileiro tenha aumento de cargo. Deveria ser extinguido os cargos deles, porque já que não serve para fazer a justiça funcionar, para que existe? Nós orientamos não! Como vota a oposição? Maioria, presidente. Deputado Nicolas, pela oposição. Senhor presidente, eu só quero deixar claro aqui para todo o país que nós estamos votando a urgência para poder aumentar funções, 160 especificamente, para gabinetes de ministros do STF. Isso vai gerar custos de 22 milhões em 3 anos. Com todo respeito, não acho que isso é urgente para o nosso país, principalmente se tratando de juízes que envergonham o nosso país, principalmente o direito, que tem dado um péssimo exemplo do que de fato é uma corte, que deveria ser uma corte não política, como, por exemplo, Gilmar Mendes dando entrevista hoje, como, por exemplo, Barroso dizendo que derrotamos o bolsonarismo, como, por exemplo, o ministro agora Moraes fazendo ensaio de fotos. Realmente todo mundo virou popstar. Literalmente o STF custa mais do que a realeza britânica aos cofres públicos, 1 bilhão ao ano. Isso é uma vergonha para esse Congresso estar votando isso aqui como urgência, e é uma vergonha também escancarada para o povo brasileiro. Por isso eu encaminho não, senhor presidente. Maioria, presidente. Pelo governo, deputada Érica Cocai. Maioria, presidente. Maioria Vota a favor e pede que se respeitem os servidores e servidoras do Poder Judiciário. É preciso que eles sejam respeitados na função que exercem todos os dias. E nós queremos urgência para esta matéria. Gostaríamos que fosse também pautada a urgência do projeto que diz respeito ao Tribunal Superior Eleitoral. Está encerrada a votação. Sim, 262, não 105. A urgência está aprovada. Presidente, chama atenção que antes foi aprovada uma urgência por apenas 5 votos. Quero alertar o povo brasileiro que o Congresso Nacional, neste momento, a Câmara dos Deputados está votando criação de cargos para o judiciário mais caro do mundo. Se isso é urgência nesse país, o que dizer para os filhos que têm mães e pais presos por este mesmo judiciário de forma indefensável? A oposição é não, e reforço o pedido a Vossa Excelência, presidente Hugo Motta, que paute a anistia nessa casa. Isso sim é urgência. Criar cargo para o Supremo Tribunal Federal não é urgência. É um deboche na cara do contribuinte brasileiro, criação de novos cargos com a falácia que não vai ter novos gastos. Olha, eu não tenho cara de idiota para acreditar nisso. A oposição é não. Presidente, acabamos de aprovar um projeto, uma urgência de um projeto que cria cargos do STF com impacto de 7 milhões. Agora estamos aprovando mais cargos para o STJ. Eu juro que eu tenho um sonho de aprovarmos aqui menos estrutura, menos gasto e menos despesa do setor público. Eu queria que os parlamentares voltassem para suas bases e perguntassem para o pobre coitado trabalhador quanto que você está disposto a pagar mais de tributo, mais de imposto para sustentar o que eu acabei de aprovar. A gente precisa aprovar aqui redução de estrutura, redução de gastos e não o contrário. É um absurdo pensar que nós viemos para Brasília e a pauta praticamente toda é nesse sentido para aprovar benefício do próprio setor público. Mas merece um palavrão. É óbvio que é não. Gente, na verdade, novo aqui, gostaria de lembrar que nós já temos o judiciário mais caro e também mais ineficiente do mundo. Porque uma coisa é o custo, outra coisa é a eficiência. E as duas coisas entram juntas no ranking do pior do mundo. E aí aqui nós vamos seguir votando favoravelmente a aumento de custos sem olhar para a eficiência. Mais do que isso, no momento em que o Brasil foi às ruas pedir anistia para aqueles que estão no 8 de janeiro envolvidos com uma série de injustiças, ilegalidades, abusos dos ministros do Supremo Tribunal Federal, é um deboche com o brasileiro, senhor presidente, e é por isso que o Novo esteve em obstrução até abrir o quórum e aqui orientará mais uma vez contra este projeto de lei. Não.